na questão número 19, né? A questão número 19 traz um assunto importantíssimo, é um assunto que recorrentemente aparece na prova da ESA. É a classificação morfológica dos vocábulos, né? E o valor semântico veiculado por esse vocábulo. Pode ser uma conjunção ou preposição. Aqui nós temos na questão 19 duas conjunções destacadas, certo? Nós temos a conjunção pois e a conjunção portanto. Agora vamos fazer a leitura da oração. Conheci, pois, Ari Ferreira quando comecei a trabalhar em clínica média, portanto, em 1924. Os termos sublinhados, ambos têm função morfológica de... Bem, o pois. O pois a gente sabe que é um conectivo, que é uma conjunção essencialmente explicativa. Mas, a depender do contexto, pode expressar o valor semântico de causalidade. Certo? Então vamos ver aqui dois exemplos. Um exemplo em que o pois seja explicativo e um exemplo que o pois seja causal. O primeiro exemplo que eu tenho é o seguinte, é o pois explicativo. E aí nós temos o seguinte. Em choveu, pois a rua está molhada, nós temos duas orações. E o que caracteriza a presença de uma oração? Ora, o que caracteriza a presença de uma oração, nós sabemos que é o verbo. Então nós temos aqui o verbo chover, a forma verbal choveu, e nós temos aqui também o verbo estar, a forma verbal estar. Então nós temos as orações choveu e a rua está molhada. Agora, qual é o vocábulo que faz a junção dessas orações? É o vocábulo pois. Então, se o vocábulo pois faz a junção das orações presentes, nós temos aqui no pois a seguinte classificação morfológica. Conjunção, porque faz a junção, porque faz a conexão entre duas orações. Agora vamos analisar o valor semântico que ela expressa. Olha, na primeira oração nós temos a seguinte ideia, choveu. O que acontece primeiro? Chover ou a rua está molhada? Ora, primeiro chove para depois a rua ficar molhada. Então, na primeira oração, nós temos a primeira ideia, número 1. Na segunda oração, nós temos a segunda ideia, número 2. Então, pela ordem dos acontecimentos, pela ordem dos fatos, né, nós temos aqui o seguinte. A oração choveu apresenta o que acontece antes, ou seja, o número 1. E a oração pois a rua está molhada apresenta o que aconteceu depois, número 2. E repare, a oração número 2 é introduzida pelo conectivo pois. Quando isso acontece, o pois ele tem um valor explicativo. Quando isso acontece, o pois apresenta um valor explicativo. Então veja bem, aqui nós temos uma conjunção coordenada ou coordenativa explicativa. Beleza? A explicação vem depois, ou seja, a explicação apresenta um fato que ocorre depois daquilo que se apresenta na primeira oração, beleza? Então a explicação sempre apresenta um fato que ocorre após a ideia da primeira oração, beleza? Agora vamos ao segundo exemplo. Mais uma vez, nós temos uma oração introduzida pelo conectivo pois. E o conectivo pois interliga as duas orações. Agora, vamos pela ordem de acontecimentos. O que acontece primeiro? O que está
na primeira oração ou o que está na segunda oração? Ora, primeiro chove para depois a rua ficar molhada. Então, a rua está molhada apresenta um fato posterior à chuva. Ou seja, o que vem depois é simbolizado pelo número 2. E o que vem antes é simbolizado pelo número 1. Então, diferentemente do que acontece na explicação, na causalidade nós vamos ter o seguinte. A primeira oração apresenta um fato posterior ao que acontece na segunda oração. Então a ordem é 2-1. Se a ordem é 2-1 e o conectivo pois interliga as duas orações, o conectivo pois aqui expressa um valor semântico de causalidade, ou seja, o pois é uma conjunção subordinada ou subordinativa causal. Beleza? Então pense no seguinte. Na prova da ESA eu encontrei o conectivo pois. O conectivo pois interliga orações que estão na ordem 1, 2, e então ele é explicativo. O conectivo pois interliga orações, né, na ordem 2, 1, então ele é causal. Beleza? Agora continuando. Outra informação em relação ao conectivo pois é o seguinte. O conectivo pois pode expressar também valor semântico conclusivo. E quando isso vai acontecer? Vai acontecer na seguinte situação. A prova tá até um pouco complicado de se ler aqui, né? Mas a gente traduz, né? A gente faz a tradução. A prova é difícil, devemos, pois, estudar. Olha só, diferentemente do que ocorre nos exemplos anteriores, o conectivo, pois, ele está entre vírgulas. E o conectivo, pois, ele vem posteriormente ao verbo da oração em que ele está. Olha só, o pois não está na segunda oração. A primeira oração é a prova é difícil. A segunda oração é devemos, pois, estudar. O conectivo, pois, está na segunda oração. Beleza. O conectivo, pois, ele está posposto ao verbo da oração em que ele está. Quando o conectivo, pois, está posposto ao verbo da oração em que ele está, o conectivo, pois, vai equivaler a portanto. Se ele equivale a portanto, o valor semântico expresso por ele é de conclusão. Então, o conectivo, pois, aqui é uma conjunção coordenada ou coordenativa conclusiva. Olha, quando pois vai ser conclusivo? Quando ele estiver posposto ao verbo. Posposto ao verbo da oração em que ele está. Isso é importante. Ele aqui habita a segunda oração. E nessa oração ele está posposto, ele vem depois do verbo que está nessa oração. Aí ele vai ser conclusivo. Aí ele vai equivaler a portanto. Agora, aqui, nessas duas ocorrências, o conectivo, pois, ele não está depois da oração, ou melhor, ele não está depois do verbo da oração que ele habita. Aqui também, olha. O verbo da segunda oração é estar, ele não está depois do verbo. Aqui o verbo da segunda oração é o choveu, ele não está depois do verbo da oração que ele introduz. Quando, pois, não está posposto ao verbo da oração que ele introduz, ou ele vai ser explicativo ou ele vai ser causal. Agora, quando ele vem posposto ao verbo
da oração em que ele está, ele vai ser conclusivo, ele vai equivaler a portanto, beleza? Olha só, galera, eu fui repetitivo aqui para fazer com que a galera fixe, para fazer com que a galera tire uma xerox mental, né, dessa ideia, porque é muito importante. E na questão 19 a gente vê isso, olha só. Conheci, vírgula, pois, vírgula, Ari Ferreira. Olha, a oração da qual o conectivo pois faz parte é a oração encabeçada pela forma verbal conheci. E olha a posição do pois em relação ao verbo da oração em que ele está. Ele está posposto, então ele é conclusivo. Ele é tão conclusivo quanto portanto. Então o gabarito aqui é letra D, conjunções conclusivas. Beleza? Tranquilo? Agora vamos à questão número 20. A questão número 20 é uma questão relativa à literatura brasileira. A prova da ESA cobra literatura brasileira e cobra questões bem objetivas. Questões que envolvem características de um movimento artístico literário, né, que a gente também chama de escolas literárias, né, ou períodos literários, né. A banca cobra questões de literatura de uma forma bem objetiva. Aqui nós temos o seguinte: leia os versos a seguir e assinale a alternativa que os analisa corretamente. Então nós temos uns versos aqui extraídos de um poema. Olha só, quando eu falo em verso, quando eu falo em literatura produzida em verso, eu estou falando de quê? Eu estou falando de poema. Então se eu tenho verso, eu tenho linhas descontínuas. Se eu falo em prosa, eu tenho linhas contínuas. Qual é a diferença entre poesia e prova no plano estrutural? No plano estrutural, tudo bem? No plano estrutural, uma poesia, que na verdade a gente chama de poema, isso daí é só para ficar mais didático. Se a gente levar essa discussão para o âmbito acadêmico, vai ficar mais complexo e não é bem assim. O que eu estou dizendo aqui é para a gente entender, para resolver a prova da ESA. Olha, quando se fala em poesia, você pensa em quê? Versos, poemas. Quando se fala em prosa, você pensa em linhas contínuas, sem versos. Quando se fala em poesia, você fala em estrofe. Quando você fala em prosa, você fala o quê? Em parágrafos. Então é importante que nós saibamos disso. Olha o que nós temos nos versos. Vozes veladas, veludas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices de vozes, dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Bem, aqui nós temos, né, um recurso estilístico que é visível. Esse recurso estilístico é uma figura de linguagem, é uma figura sonora. Veja bem, foneticamente falando, nós temos aqui a repetição sistemática do mesmo fonema, né? O fonema representado pela letra V. E isso produz um efeito estético nos versos, né? E isso produz um efeito sonoro que faz com que esses versos se aproximem de uma coisa que a gente chama de musicalidade. Musicalidade. Agora, só para a gente se lembrar das aulas de literatura. As escolas literárias são reconhecidas, principalmente para a gente resolver a prova da ESA, pelas suas principais características. Agora, qual foi a escola literária caracterizada pela presença da musicalidade, pela presença dos recursos sonoros que evocam essa musicalidade da poesia? Falou em musicalidade, falou em simbolismo. O simbolismo, ele é caracterizado, também pela forte presença da musicalidade. Tanto é que os poetas simbolistas franceses diziam o seguinte: a poesia e a música são coisas indissociáveis. Então a gente sabe que a musicalidade faz parte da poesia simbolista. Agora vamos analisar aqui as
questões. Ou melhor, as opções, desculpa, as opções. Letra A. Os versos decassílabos apresentam os paradoxos característicos do barroco. Olha, o que foi o barroco? O barroco também foi uma escola literária, foi um momento literário, foi um estilo de época. O barroco começa no Brasil no início do século XVII, ou seja, em 1601, com a publicação de uma obra intitulada Prosopopeia de Bento Teixeira. O barroco, no plano formal, ele é caracterizado da seguinte maneira. Normalmente ele apresenta soneto. O que é um soneto? Soneto é aquele poema que apresenta 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos, mais 2 estrofes com 3 versos. Ou seja, nós temos aí 14 versos no soneto. E o soneto, ele apresenta 10 sílabas poéticas, ou seja, ele apresenta versos decassílabos. O soneto é uma forma fixa de poema, né, que foi estabelecida no período do classicismo. Então o soneto é uma forma clássica. E o barroco ele herda aspectos formais da literatura clássica. É uma escola literária de orientação clássica. Mas o barroco ele mostra um momento conflituoso, né, do homem daquele tempo. Do homem do século XVI, do homem do século XVII. Bem, o barroco tem como temática principal a religiosidade. Por quê? O barroco surge num momento em que a Igreja Católica reage à reforma protestante. Então, pensou em barroco, pense no seguinte. No âmbito da religiosidade nós temos reforma protestante contra reforma. A reforma protestante ela ocorre no século XVI. Ela ocorre em 1517. Ela ocorre no momento do classicismo, no momento em que há ali uma racionalidade maior, né? No momento em que se cultiva a seguinte ideia: o homem é o centro do universo. Antropocentrismo. A Contra-Reforma é uma reação da Igreja Católica que quer resgatar os dogmas da Igreja Católica. Isso daí quem explica melhor é o professor de História. Eu estou colocando aqui a título de contextualização, tá? Então você tem a Igreja Católica trazendo de volta o teocentrismo e no espírito do tempo do século XVI você tem o antropocentrismo. Então nós temos aí duas ideias que se contrastam. Então nós temos aí duas ideias conflitantes. O antropocentrismo do classicismo, do renascimento, induz o homem à razão. E a Contra-Reforma quer resgatar o quê? A fé. Então nós temos fé e razão. Reforma e Contra-Reforma. Esses processos, né, que ocorrem na história vão deixar a cabeça do homem confusa. E a literatura não é a expressão do homem diante da sua realidade, então o artista vai expressar esses conflitos. E na literatura, como esses conflitos vão ser expressos? Por meio de paradoxos e antíteses. De fato é isso que acontece. Mas os versos aqui presentes não são do barroco, são do simbolismo. Agora a letra B. A expressão objetiva aponta para a racionalidade dos poetas do realismo. Olha, o simbolismo e o realismo contrastam no seguinte aspecto. O realismo ele é objetivo e ele é racional. O simbolismo resgata a subjetividade romântica, né? Então o simbolismo tem como característica a subjetividade. Beleza? As metáforas, né, as figuras de linguagem que sempre vão trabalhar em prol da sugestão. Então não há uma objetividade, há uma subjetividade, né? O aspecto sugestivo é uma característica do simbolismo. Então, e outra coisa também, o realismo brasileiro não apresenta poesia. No realismo nós só temos prosa. Então aquela definição, grosso modo, que eu coloquei para vocês, né, no início, é para distinguir poesia de prosa, e a gente vai ver que no realismo brasileiro só houve prosa. Letra C. A linguagem dos versos materializa no texto a visão bucólica do arcadismo. Galera, o que é bucólico? Bucólico é aquilo que é relativo ao campo.
No arcadismo, existe essa visão bucólica? Sim. E você vai ver presentes na poesia elementos da natureza, coisa que não acontece aqui. E outra coisa também, o simbolismo, ele vem numa atmosfera cristã. E o arcadismo vem numa atmosfera pagã. Agora, a opção D. As metáforas insólitas traduzem a crítica social própria do modernismo. Olha só, metáforas insólitas. O que são metáforas insólitas? São metáforas incomuns. Insólito é aquilo que é incomum, né? Guarda essa aí para a gente ampliar o nosso vocabulário, né? Insólito significa incomum. Traduzem a crítica social própria do modernismo. Olha só, nesse poema nós não temos uma crítica social, né? E é um poema, como nós já sabemos, vinculado ao simbolismo, né? É um poema de Cruz e Souza, em que você tem a combinação vocabular, né? Provocando ênfase na sonoridade típica do simbolismo. Olha, quais são os recursos sonoros utilizados pela poesia simbolista para enfatizar essa musicalidade, que é um dos elementos essenciais da poesia simbolista? A aliteração e a assonância. O que vem a ser a aliteração? É a repetição sistemática do mesmo fonema consonantal. Isso a gente vê em figuras de linguagem. E a assonância? É a repetição sistemática de fonemas vocálicos. Beleza? Então, o gabarito é letra E. Agora, só para a gente fechar aqui, vamos para a questão de número 22, né? Vamos falar de um tema que é recorrente na prova da ESA. Regência verbal. Olha, o que é regência verbal? Grosso modo, regência verbal diz respeito à transitividade do verbo. Beleza? Olha, toda vez que você vir uma questão relativa à regência verbal, pense no seguinte. Transitividade verbal. Beleza? Transitividade verbal. O que acontece quando nós estudamos regência? Nós vamos ver que alguns verbos mudam de sentido e mudam de regência, mudam de transitividade, e outros não. E aqui o que se pede na questão de número 22? A respeito da regência verbal dos verbos nocionais na língua portuguesa, sabe-se que alguns possuem dupla regência. Exatamente. Por exemplo, vamos pela letra E. O verbo esquecer, ele é transitivo direto quando ele não é pronominal. Esqueci a carteira. Quem esquece, esquece alguma coisa. Verbo transitivo direto, a carteira, objeto direto. Repararam que o verbo esquecer aí, ele não é pronominal? Agora, eu me esqueci da carteira. Agora o verbo esquecer é pronominal. Ora, se ele é pronominal, ele é transitivo e direto. Então o verbo esquecer ele apresenta dupla regência. Ele pode ser transitivo direto quando ele é transitivo direto, perdão, quando ele não é pronominal, e ele é transitivo indireto quando ele é pronominal. E a questão pede o quê? Aquele verbo que apresente apenas uma regência. O verbo assistir, olha só o que acontece com o verbo assistir. O verbo assistir, quando ele é empregado no sentido de ver, ele é transitivo indireto e exige um complemento com a preposição a. Por exemplo, às quartas-feiras eu assisto ao jogo no Maracanã. O verbo assistir está no sentido de ver. Então ele é transitivo indireto. E então ele vai exigir um complemento com a preposição a. Olha, segundo a norma padrão, nós devemos dizer que eu assisti ao filme e eu assisti ao jogo. Não existe eu assisti o jogo e eu assisti o filme na norma padrão. O verbo assistir, no sentido de ver, é transitivo indireto e exige uma complementação com a preposição a. Tudo bem? E o verbo assistir diante de palavra feminina? Aí você vai ter ali o acento indicativo de crase para indicar, né, a presença da preposição. Isso é no sentido de ver. Agora, o verbo assistir,
no sentido de auxiliar, no sentido de dar assistência, ele é transitivo direto. Por exemplo, a enfermeira assistiu o paciente com suspeita de coronavírus. Olha só. O verbo assistir aí, nessa estrutura, foi empregado em que sentido? No sentido de auxiliar, de dar assistência. Então ele vai ser transitivo direto, ou seja, vai exigir complemento sem preposição. Agora, o verbo assistir, ele pode ser empregado também no sentido de caber. Exemplo, a apostila é um direito que assiste ao aluno, é um direito que cabe ao aluno. Olha só, o verbo assistir, no sentido de caber, é transitivo e direto, e vai exigir um complemento com a preposição a. Agora, o verbo assistir, no sentido de morar, no sentido de residir, é intransitivo e ele vem acompanhado de uma circunstância adverbial. Por exemplo, nós assistimos em Duque de Caxias. É igual a nós residimos em Duque de Caxias. É igual a nós moramos em Duque de Caxias. O verbo assistir, no sentido de morar, residir, é intransitivo, obrigatoriamente vem acompanhado de uma circunstância de lugar, né? E essa circunstância de lugar é introduzida pela preposição em. Meus amigos assistem na Barra da Tijuca. Beleza? Agora, o verbo chamar. O verbo chamar também apresenta mais de uma regência. Quando eu uso o verbo chamar no sentido de evocar, né, nós temos aí o verbo chamar como transitivo direto. Por exemplo, ele chamou os espíritos bons. Ou seja, ele invocou. Então o verbo chamar é transitivo direto. Agora, o verbo chamar no sentido de apelidar, ele pode ser transitivo direto ou ele pode ser transitivo indireto. Por exemplo, a menina chamou o rapaz de bobo ou a menina chamou ao rapaz de bobo. Então o verbo chamar no sentido de apelidar, no sentido de qualificar, ele pode ser transitivo direto e também pode ser transitivo indireto. Agora, com o verbo carecer não ocorre isso. O verbo carecer ele é transitivo indireto regencialmente. Quem carece, carece de alguma coisa. Então ele é sempre verbo transitivo indireto. E então ele não apresenta dupla regência. Portanto, o gabarito é letra A. Beleza, galera? Então, ficamos por aqui. Em outro momento, voltamos a tratar da prova da ESA. Beleza? Um abraço. Espero que o vídeo de hoje contribua com os estudos de vocês em tempos de quarentena. Valeu, galera. Um abraço. Força, fé e foco.